Vamos lá, minha gente, mais uma vez eu demorei, mas cá estou gravando esse vídeo que provavelmente não foi ao ar antes de Manchester United e Crystal Palace fechando essa rodada, mas eu tô gravando esse vídeo evidentemente antes, né? Então por isso que esse jogo não fará parte dos meus comentários por aqui. Eu queria, antes de entrar nos pormenores dessa rodada, nos destaques, nos pormenores dos destaques dessa rodada, fazer aqui o mínimo do mínimo do mínimo, que é deixar um abraço de muita força para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu não sei até que ponto há parte de quem está assistindo a esse vídeo que está no Rio Grande do Sul, não sei como que está a situação de luz, de internet, enfim, do mínimo, né, para a gente seguir com a vida, mas de qualquer forma, se você não é do Sul e está aqui, se for possível, por favor, busque algum canal de ajuda, de doação. São vários confiáveis que estão por aí, basta uma pesquisa simples na internet. Eu vou, aqui uma nota mental para mim, eu vou fazer uma relação dos que eu consegui checar a transparência e a confiabilidade, e eu vou deixar no comentário fixado aqui, tá? Para a gente poder ajudar essas pessoas com o mínimo do mínimo do mínimo, que é comida, água, roupa, e torcer para que, enfim, cara, o negacionismo climático ele não perdure, porque infelizmente, se não essa que não é a primeira, não vai ser a última, e não apenas no Rio Grande do Sul, enfim, em vários outros lugares do Brasil e do mundo. Também está na China um problemaço com enchente nesse momento, então, enfim, cara, a gente fala de futebol porque é o que a gente sabe falar. E aqui eu vou na ordem da tabela, tá? Começando pela vitória do líder Arsenal para cima do Bournemouth, 3-0. O Arsenal segue nessa caça ao Manchester City, por mais que não esteja refletida na tabela essa caça, já que o Arsenal ainda é o líder. É claro que a gente sabe que tem um jogo a mais do que o City, portanto, o caçador é o Arsenal e a caça é o Manchester City. Vitória importante. E eu começo trazendo palavras importantíssimas do Mikel Arteta, que ele diz o seguinte: eu estou feliz por ver o time encontrando alegria nessa jornada e no fato de seguir na briga pelo título a essa altura da temporada. Eu sei que esse destaque que eu trago e o que eu vou falar a seguir, ele dá o tom de que eu acho que o Arsenal terminará a Premier League na segunda colocação mais uma vez. Eu de fato confio mais no Manchester City do que no Arsenal nessa reta final, e eu já explico o porquê, mas isso não é um demérito para esse Arsenal dentro da minha perspectiva e da minha maneira de analisar o futebol, tá? Eu sei que tem muita gente que pode analisar, pode ver deméritos nessa campanha do Arsenal, e com toda a justiça, porque não é uma campanha perfeita, evidentemente, mas eu prefiro olhar para o lado positivo. Cara, assim, a Premier League do Arsenal, ela é excepcional, ok? Nada fora disso, eu não estou exagerando, não estou usando essa palavra sem cuidado, sem carinho. Eu pensei muito antes de usar essa palavra e considero sim uma excepcionalidade o que o Arsenal está fazendo, inclusive para a própria história, tá? Primeiro que já iguala o número de vitórias, 26, da temporada passada, com 2 rodadas de antecedência, marca superada apenas 2 vezes na história do Arsenal do campeonato inglês, cara. Uma na temporada 30-31 e outra na temporada 70-71. É uma excepcionalidade, repito. O Arsenal pode e deve terminar com 89 pontos, 5 a mais do que a temporada passada. Aliás, a maior pontuação desde que ganhou a Liga pela última vez, dos Invincibles. E chegando a 89 pontos, ficaria com um pontinho a menos apenas do que aquela campanha absolutamente histórica para o Arsenal, para a Premier League e para o campeonato inglês. Olha o tamanho do que o Arsenal está fazendo e mesmo assim pode terminar sem o título da Premier League. Eu não vou entrar muito nisso agora, porque se terminar sem o título da Premier League, eu terei um vídeo para falar sobre isso. E se terminar com o título, terei um vídeo ainda maior para falar sobre o assunto Arsenal e campeonato inglês. Mas, cara, é muito importante a gente lembrar que nem todo vice-campeão tem mais demérito do que mérito. Aliás, geralmente um vice-campeão tem muito mais méritos do que demérito, cara.
A diferença, uma das diferenças daquele Arsenal que ganhou com 90 e desse que pode perder, se chegar, mesmo que chegando a 89, é que lá atrás não tinha Guardiola. Basicamente é isso, assim, olhando para fora, né, do clube. O vice-campeão daquele ano foi o Chelsea com 79 pontos. Então, assim, é muito, muito, muito complicado você competir e mesmo assim o Arsenal pode ganhar. Eu não vou me antecipar à matemática aqui. Voltando ao jogo, uma atuação tranquila do Arsenal, né, com poucos lances e momentos de sofrimento. Os gols marcados por Saka, que foi muito bem, o Trossard, que foi bem, o Rice, que foi especialmente bem nessa partida. Quarta vitória consecutiva do Arsenal, que dá mais passos na direção de que só viveu realmente 2 momentos ruins na temporada e isso basta para você perder o principal título, que é, quer dizer, o principal, né? O maior, que é a Liga dos Campeões, e potencialmente perder o principal dentro da Inglaterra, que é a Premier League. Momentos ruins em dezembro e agora há pouco no mês de abril. Importante lembrar que Martinelli e Jesus começaram no banco mais uma vez, tá? Dos 3 homônimos, o único e o menos badalado é o titular. O menos badalado é o único titular, que é o Gabriel Magalhães, pilar fundamental desse clube, dessa defesa praticamente intransponível, e o mesmo não dá para dizer do Jesus e do Martinelli. Claro que passa também pelo lado físico, mas também técnico. O Martinelli, ele teve a última titularidade na Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique e a última na Premier foi no começo de março, já quase 2 meses, contra o Sheffield United. O Gabriel Jesus, que entrou bem e deu assistência para o gol do Declan Rice, ele foi banco nos últimos 3 jogos e, olhando para os últimos 10, começou no banco em 6. Portanto, são 2 jogadores que, nessa reta final de temporada, tiveram uma curva descendente, né? Repito, também muito por questões físicas, basta a gente lembrar que o Gabriel Jesus foi muito sincero recentemente, dentro do contexto de Liga dos Campeões, de uma entrevista pré-jogo. Ele falou inclusive com Arthur Quesada, né, sobre não lembrar a última vez que jogou sem dor, reclamando da questão do joelho, dizendo que inclusive se precisar abrir o joelho para fazer uma operação ao fim dessa temporada com risco de, com a certeza de perder uma possível convocação para a Copa América, ele faria porque ele quer voltar a jogar sem dor. E evidentemente eu compreendo. Uma vitória... antes de passar, também tem que lembrar disso. Méritos, se os 2 são banco, não é só demérito. É importante lembrar disso, né? Olhar para os méritos também, por exemplo, nesse caso de Kai Havertz e Leandro Trossard. O Havertz tem ido muito bem, o Trossard um pouco menos, só que mais do que o Gabriel Martinelli e merece a titularidade. A vitória é óbvia? Sim, por motivos muito claros, né? O Arsenal ele tinha que vencer do Bournemouth pela pressão de ter que fazer 100% dos pontos para ter alguma chance de conquistar essa Premier League. Porém, a gente não pode esquecer que o Bournemouth é uma equipe muito interessante e é um trabalho espetacular de primeira temporada do Iraola, cara. Assim, ele começa mal, com 12 jogos sem vitória, mas desde novembro, apenas 4 equipes pontuaram mais do que o Bournemouth na Premier League. É uma coisa maluca, né? Assim, que pode ter passado despercebida. Mas apenas Arsenal, City, Liverpool e Aston Villa pontuaram mais do que o Bournemouth do Iraola de novembro até maio. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Belíssima primeira temporada do promissor Iraola. Passando para o vice-líder Manchester City, que atropelou o Wolverhampton dentro de casa, 5-1, fazendo o dever de casa, fazendo o que deveria fazer, com uma marca muito clara do assombro estatístico chamado Erling Haaland. Cara, um hat-trick no primeiro tempo, 4 gols na partida, 4 gols em total, 4 gols no total dentro dessa partida. Ele chega ao 4º jogo com a camisa do Manchester City, marcando pelo menos 4 gols. Já tinha feito 5 contra o Luton Town nessa temporada, 5 contra o Leipzig na temporada passada e tem mais um, ou esse é o 3º. Enfim, 3º ou 4º, não vou lembrar muito bem, minhas anotações não foram muito claras nesse sentido, mas, enfim, de qualquer forma, é algo muito grande. E quando você olha para o número de hat-tricks, ele tem 8 com a camisa do Manchester City, olhando para todas as competições, só que dentro da Premier League ele chegou ao 6º
em 63 jogos. Portanto, mais ou menos a cada 10 partidas na Premier League, o Haaland fez 3 gols em uma delas. Que é uma loucura. E ele chega ao mesmo número, olhando para a era Premier League, tá? Ao mesmo número de Luís Soares, de hat-tricks, né? 6, e atrás de apenas 7 jogadores na história da Premier League de 92 para cá, na história do Campeonato Inglês de 92 para cá. Quem está logo acima é o Wayne Rooney com 7, depois são 3 com 8, Henry, Michael Owen e Harry Kane. Depois temos com 9 o Robbie Fowler, com 11 Alan Shearer e o líder com Agüero com 12. Cara, o Haaland chegou a 6 em menos de 2 temporadas completas. É um assombro. Voltou muito bem de lesão, né, daquele problema muscular curto e leve que ele teve depois da eliminação para o Real Madrid. Já tinha dito aqui que jogou muito bem e voltou bem contra o Forest. E essa partida, enfim, ele voltou a fazer de maneira excepcional o que ele sabe fazer de melhor. E é aquela velha história, né? Assim, quando o Haaland não marca, o pessoal que vê muitos problemas nele fala, olha só, tá aí o atacante, não presta, enfim, é só fazedor de gol. E aí quando ele marca, o outro pessoal vem e fala, ué, cadê o Bagre, etc e tal, não sei o quê. Enfim, como quase todo no futebol, a gente tem esse fla-flu, né, eterno. Mas, cara, o Haaland ele pode melhorar? Evidentemente que sim. O City pode melhorar ainda mais o uso do Haaland? Eu também acho que sim. Eu acho que o City pode tentar facilitar um pouco o jogo do Haaland para não ser só aquele cara que está sempre de costas para o gol. É claro que isso é muito difícil, porque raramente o City vai ter espaço no campo para colocar o Haaland para correr, porque geralmente enfrenta ou enfrenta equipes que querem ficar com 2 linhas de 5 estacionadas atrás da linha da bola, ou espreme os times para fazerem esse tipo de coisa, e é difícil que o Haaland ele tenha espaço. Mas é uma questão de uma melhora gradual e natural. Aos poucos o City vai conseguir extrair o melhor do Haaland, mais ainda, e o Haaland vai entender e evoluir em certos aspectos do jogo que ainda são insuficientes para o futebol do Manchester City, mas é uma relação muito mais benéfica do que maléfica para as duas partes. Muito mais, né? Eu não preciso trazer os números aqui, pelo amor de Deus. Nem de gols, nem de títulos, porque ele, na estreia ele conquista uma tríplice coroa. Então, assim, é aquela grande questão, né? Em jogos grandes, a gente precisa ver o Haaland mais decisivo. Eu acho que é isso que falta para convencer mais gente. E por que eu acho que o Manchester City vai ser campeão, cara? Porque, enfim, para mim é muito claro que é um time que raramente tropeça em reta final de Premier League quando precisa de pontos. Ainda pode tropeçar? É evidente que pode. A tabela, ela está longe de ser complicadíssima. Ele pega Fulham e Tottenham em Londres e depois fecha com West Ham em casa. São 3 vitórias que devem vir, especialmente pela fase do Tottenham, que eu já falo daqui a pouco como que tá. E é engraçado que a gente olha, o Tottenham perdeu 4 seguidas, o West Ham venceu apenas um dos últimos 9 jogos dentro da Premier League e tem 16 que não sai sem sofrer pelo menos um gol por jogo. O Fulham venceu 2 jogos dos últimos 9 e foi justamente contra Tottenham e West Ham. Então, enfim, o momento dos 3 adversários do City é bem ruim. Mas é aquela velha história, né, cara? Se o Fulham tiver um dia bom, pode ficar encardido, especialmente o Tottenham. O West Ham eu já não acredito, até porque o jogo é em Manchester. Enquanto isso, o Arsenal visita o Manchester United e recebe o Everton. Não acredito, repito, que o Arsenal vai perder pontos, mas também pode enfrentar dificuldade de um Manchester United que, muito mais do que uma briga por Europa League ou Conference League, precisa dar uma resposta ao torcedor, e vencer o Arsenal em casa seria algo importante. Estaremos lá neste domingo no estádio Old Trafford. Enfim, né? Repetindo o que eu já venho dizendo há algum tempo, acredito que o título terminará mais uma vez com o Manchester City. Liverpool 4, Tottenham 2.
eu quero começar esse tópico também trazendo, como eu fiz com Arteta e Arsenal, algo que o treinador falou. Antes do jogo eu estava acompanhando uma entrevista coletiva que foi um show à parte do Jürgen Klopp, inclusive apontando o canhão para a TNT Sports aqui do Reino Unido, com várias aspas que vão entrar no hall ali de melhores que o Klopp já deu em entrevistas como treinador do Liverpool. Ele disse, essa não é uma declaração das melhores, mas eu acho que traz um pouco para o que eu penso do que esse jogo representou. Ele fala que queria ver pelo menos o time voltando a jogar o futebol que sabe, né? Que essas rodadas finais já são uma água de salsicha ali para o Liverpool em termos competitivos, né? Porque não tem, enfim, tem chances matemáticas de título, mas o próprio Klopp admite que não faz mais parte dessa briga. E já está classificado matematicamente para a Liga dos Campeões, né? Então, essas rodadas finais contra Aston Villa fora e o Wolverhampton em casa são muito mais sobre o Klopp do que qualquer outra coisa. E que bom que o time já deu uma resposta imediata depois dessa declaração. É claro que para o torcedor o ideal seria ainda estar nessa briga pelo título de maneira muito mais presente e com mais oportunidades e chances na mão, mas como eu tava sentindo falta de ver o Liverpool jogando bem, cara. Tudo bem que depois o Klopp mexeu no time, o time também deu uma relaxada e o Tottenham conseguiu marcar 2 gols com uma boa entrada na partida do Richarlison, mas o primeiro tempo foi um atropelo, foi uma avalanche, foi avassalador. Fazia muito tempo que eu não via o Liverpool fazendo isso. Há muito tempo que o Liverpool não se apresentava de uma maneira tão fluida, tão Klopp, né? Assim, a melhor homenagem que os jogadores podem prestar para o Klopp nesse fim de temporada é jogar com a cara dele. E o primeiro tempo foi isso. Foi 4-0, mas podia ter sido 5, 6, 7, sem exagero, tá? Sem exagero. O Liverpool criou para isso e perdeu várias oportunidades, como tem sido de costume, mas quando você converte 4 não dá para você reclamar tanto, né? O Gakpo desatando os primeiros nós ali com uma belíssima assistência para o Salah. Que bom que o Gakpo jogou bem, é um cara que eu ainda tenho algumas dúvidas. O Arnold, o Robertson, o Elliott, que matou uma família de coruja com um chutaço de fora da área, impressionante. O Salah voltando a marcar, enfim, voltando a ser titular, inclusive, né? Uma faísca ali daquela última discussão que ele teve com o Jürgen Klopp, mas enfim, parece, pelo menos na arena pública, algo superado. Não tem porquê nenhum dos dois voltar a bater nessa tecla, nessa reta final. É uma relação que tem data para terminar e já está chegando essa data, né? Cara, agora são 2 capítulos para o Klopp se enxergar dentro de campo e nas arquibancadas. Vai ser muito, muito, muito emocionante Anfield no dia 19 de maio, a última partida de Jürgen Klopp à frente do Liverpool, a última partida de Jürgen Klopp à frente do Liverpool em Anfield. Cara, vai ser um negócio muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Vai ser... Enfim, que o Liverpool consiga, né, trazer um futebol parecido com o que ele teve nesse primeiro tempo contra o Tottenham, agora nessas 2 partidas finais. Mas para quem estava achando que não tinha mais drama, o Darwin Núñez resolveu, eu ainda não sei porquê, e eu quero entender, quero ver o que ele vai falar, deletar as fotos que ele tinha com a camisa do Liverpool do Instagram, cara. Eu fui checar antes da gravação desse vídeo e ainda estava sem essas fotos. Se você entra no Instagram do Darwin Núñez, detesto ser repórter de Instagram, mas dessa vez não teve como. Ele só tem foto com camisa do Uruguai. Assim, eu não sei, cara. O Darwin, ele entrou na partida e perdeu chances, mais uma vez criticado de maneira justa, porque é insuficiente a conversão de chances que ele tem para os gols que ele faz. É algo que ele precisa evoluir e esperamos que ele vá evoluir. Acho que faz sentido quem pensa que parece paulista por um segundo, é isso mesmo? Paulistano, melhor dizendo. Faz sentido quem pensa que o Darwin ele precisa ter um papel menos central na próxima temporada nesse ataque do Liverpool, e eu concordo, porque o time precisa de uma conversão maior de gols, não pode depender só do Salah.
por mais que o Darwin tenha bons números, quando você compara com as chances que ele teve, não são excelentes números. Enfim, e aí ele vai lá e deleta as fotos. Será que é uma reação às críticas, às reclamações da torcida? Se for, e eu não vou me debruçar muito nisso agora, porque não sei se é, mas parece ser, é uma atitude absolutamente infantil. E aí, se for, eu volto nesse ponto num vídeo futuro. Olhando rapidamente para o Tottenham, o que aconteceu com esse time nessa reta final? Tá virando água, hein? Tá virando água, cara. São 4 derrotas consecutivas, repito, algo que não acontecia com o Tottenham dentro da Premier League desde 2004. 20 anos sem acontecer o que está acontecendo. Assim, para mim tá cada vez mais claro que o Andy, ele quer mudar o Tottenham e não o próprio estilo. Isso tem méritos. Pode terminar com algo muito bonito, com uma concretização dos sinais que a gente teve nos primeiros meses dessa relação na temporada, mas também pode terminar com os burros na água, porque eu tenho muitas dúvidas em relação à longevidade das ideias do Andy e de como isso vai ser sustentado não só pelo Tottenham e pelos jogadores, mas o quanto que essa ideia muito clara, ela já não foi desarmada pelos treinadores adversários, sabe? É um fim de temporada pesado, mas eu acho importante, e eu digo isso porque eu já vejo uma galera aí querendo que o Andy saia, não acho que é para tanto nem perto. É essencial não perder de vista que esse é um plano a longo prazo. Evidentemente, como tudo no futebol, não tem garantia de sucesso, mas acho que há questões importantes em busca de respostas. Será que o Andy terá apoio do clube para uma boa janela de transferências? Será que jogadores que o Andy pensa que fazem sentido para as ideias dele vão querer ir para o Tottenham? Fora da Liga dos Campeões, mais uma vez, muito provavelmente. Será que após uma possível boa janela, o time vai voltar a jogar bem? Será que o sistema defensivo vai conseguir, enfim, em algum momento ser confiável? Será que as táticas do Andy já foram manjadas? Será que o time dura uma temporada inteira e não só meses, flashes, né, momentos? E aí consegue dar passos à frente? Questões para a próxima temporada que eu confio que será com o Andy à frente. Acho que tem muitos sinais positivos e interessantes nessa temporada. O momento é muito ruim, mas a temporada ela é de um passo à frente, né? Mas é evidente que o torcedor, ele quer, com toda a razão, sonhar com mais. Quem volta a sonhar com alguma coisa é o torcedor do Chelsea, hein? Rapaz, Chelsea 5, West Ham 0. E se o futebol ele pode apagar, em questão de dias, né, de um jogo para o outro, as alegrias e trazer novos azedumes, o contrário também é verdade. E o torcedor do Chelsea perdeu o gosto amargo da boca e está começando a sorrir, cara. Há quanto tempo você, torcedor ou simpatizante, enfim, do Chelsea, não sorria vendo o time jogar? Não olhava para a tela e pensava, caramba, esses caras de azul estão jogando bem. Foi, em certos momentos, um bonito baile do Chelsea para cima desse West Ham, que além do azar de ter colocado 3 bolas na trave com o mesmo jogador, o Bowen, ainda vive um fim de temporada absolutamente amargo. Nessa separação quase que, não vou dizer bélica, mas com o nariz torcido com o David Moyes, que enfim, se trouxe um título continental para a equipe, para o clube na temporada passada. Nessa temporada os sinais foram muito mais negativos do que positivos, apesar de luminosidades individuais, né? Lucas Paquetá, o próprio Bowen, o Mohamed Kudus. Mas enfim, é um West Ham absolutamente negativo nessa reta final. Enfim, o Chelsea consegue aproveitar esse mau momento para construir uma própria escada para olhar, para de repente enxergar uma luz no fim do túnel.
É difícil, é um túnel longo, ainda há várias e várias questões sobre esse Chelsea, uma gestão que é, enfim, absolutamente desorganizada. O Pochettino também precisa dar mais sinais na próxima temporada, porém, a gente já vê alguns sinais positivos ali, né? Olha o Chalobah como está entrando bem, voltando bem para esse time, ainda mais nesse contexto, já olhando para a saída do Thiago Silva ao fim dessa temporada, e eu vou falar mais do Thiago em outro vídeo aqui. O Madueke, olha, cara, para você ver, né, como é que o futebol é louco. Os dois protagonistas daquela cena patética do pênalti contra o Everton foram ótimos agora. Tanto o Madueke contra o Jackson, e inclusive um dando assistência para o outro. O Jackson que, assim como o Darwin, fica muito marcado pelos gols perdidos, mas é um cara que tem números ok. Não são números como deveriam ser, dadas as oportunidades, né, para não me contradizer aqui, mas pelo menos dá para ver que tem futebol ali. Não é um cara para ser central, não me parece que é esse cara, assim como não acho que o Darwin tem que ser no Liverpool, não acho que o Jackson tem que ser central para essa função do Chelsea, mas pode ser muito útil como foi, né? Ele meio que personifica esse caminho errático do Chelsea na temporada, e entre tropeços e acertos está lá com 16 gols marcados e 6 assistências, o vice-artilheiro da equipe na temporada. Só não é o artilheiro porque a gente tem esse colosso de temporada do Cole Palmer, que chega agora a 30 participações diretas para gol, apenas o terceiro da era Premier League, com 21 anos ou menos a conseguir 30 participações diretas para gol numa temporada de Premier League. O Chris Sutton conseguiu isso, e depois o Robbie Fowler, segunda vez que eu cito o nome dele aqui no vídeo, foi muito grande com a camisa do Liverpool, especialmente. 2 vitórias seguidas, hein, do Chelsea. Uma derrota nos últimos 12 jogos. Sorria, porque o céu está um pouco azul, finalmente, para você. Vamos ver se esses sinais positivos, eles dão corda para a próxima temporada. Ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Enfim, gente, é isso, cara. Há outros destaques da rodada, mas eu não vou entrar nos pormenores aqui. Praticamente definidos os rebaixamentos de Burnley, principalmente, e do Luton Town. Os 3 que subiram vão ser os 3, provavelmente, né, caindo. Já temos o rebaixamento do Sheffield United confirmado. E temos o acesso do Ipswich Town confirmado, hein? Falei no vídeo passado antes dessa confirmação. Vai ser muito bonito ver o Ipswich Town de volta à Premier League pela primeira vez desde 2003. Muito bem-vindo a esse trabalho espetacular do Kieran McKenna. E o Norwich, apesar de ter perdido para o Birmingham City, está nos playoffs. Então teremos o Norwich contra o Leeds, adversário complicado para o Norwich do Gabriel Sara, e o West Bromwich contra Southampton. Esses 4 definindo aí a última vaga para a próxima Premier League. Fiquemos de olho, portanto. É isso, minha gente. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.